O sonhar e as fases da vida. O feto. As últimas 10 semanas de gestação já ocorre a diferenciação entre sono quieto e sono ativo, que seria precursor do sono REM. Os bebês, eles passam a maior parte do tempo em sono REM, ou seja, 33% dos recém-nascidos. Nos recém-nascidos, mas diminui progressivamente até chegar a 10% após 3 anos de idade. Portanto, o seu neném passa a maior parte do tempo no que seria algum tipo de sonho. Tá? Quando chega na infância, o que você percebe? As crianças entre 3 e 5 anos de idade, os sonhos são infrequentes, tipicamente pobres, mas não se sabe se eles são pobres porque o sonho em si é pobre, ou se a criança não tem a capacidade de conectar e expressar com a devida riqueza esses sonhos. Tá? Então, por essa razão, os relatos de pesadelos aterradores, apesar de serem comuns na cidade, muitas vezes refletem vivências originadas logo após o despertar. Então, é um medo originado não do sonho, mas da experiência desorientada, e por isso mesmo assustadora de acordar em um quarto escuro. Sonhos dessa faixa etária refletem um sistema cognitivo imaturo, com grandes limitações de representação, que não dão suporte a simbolismos complexos, insólitos ou fantásticos. Tá? É muito interessante que nessa idade você não tem representações sociais de pais, irmãos, tios, primos, que torna-se muito importante em momentos posteriores. Infância, entre 5 e 7 anos de idade. Tá? Esse é o período onde as crianças já não reportam imagens simples, mas sim sucessões encadeadas, ou seja, o sonho está ganhando imagem de sonho. Então, tornam-se sessões encadeadas do filme. Ainda que diversas características importantes do sonho só se estabeleçam depois desse período, é nele que se forma a estrutura fundamental do sonho como narrativa. É também nessa idade que emerge com força o caráter fantástico do sonhar. É medida que se amplia a capacidade de representar mentalmente os objetos do mundo. Aparecem nessa fase algumas distorções típicas dos sonhos dos adultos, como deslocamento de cena, no tempo e no espaço, a condensação de personagens oníricos em imagens com significado composto. Nessa faixa etária, começa a criança a ter como protagonista os animais e as pessoas da família. Ainda na infância, entre 7 e 9 anos, nessa fase se estabelece a representação ativa do eu sonhador. Então ele torna-se ativo. Torna-se prevalente os sonhos em primeira pessoa. Antes era sonho em terceira pessoa. Não dizia com relação a ela. Agora sim, sou eu que estou fazendo. Então, cresce a proporção de relatos de sonhos obtidos após o despertar do sono REM. Então, aqui, se você acorda uma criança no sono REM, com certeza ela vai dizer que ela estava sonhando. A estrutura da narrativa se torna mais complexa e pode invocar afetos específicos, com leve prevalência de sonhos agradáveis. Infância, entre 9 e 11 anos, a idade. Você tem poucas mudanças qualitativas, muitas mudanças quantitativas dos elementos oníricos, como expressão de repertório simbólico, aumento da capacidade de lembrar dos sonhos, a consolidação do protagonismo, seja a pessoa que está sonhando e está fazendo. O sonho das meninas e dos meninos começam a divergir paulatinamente, ou seja, a prevalência de comportamentos motores dessas narrativas masculinas. Tá? Os sonhos tornam-se mais idiosincráticos no início da adolescência, passando a refletir os traços gerais característicos da faixa etária. Então, aqui o sonho ele começa a ganhar importância com relação às emoções e expectativas. No fim da pré-adolescência, entre 11 e 13 anos de idade, os sonhos passam por seu segundo grande amadurecimento. A capacidade de lembrar-se dos sonhos, a prevalência de sonhos durante o sono REM se estabilizam, ficando igual ao dos adultos. Tornam-se evidentes os sonhos dessa faixa etária, as diferenças individuais de caráter, repertório intelectual e habilidade social. Também observa-se maior equilíbrio nas emoções sonhadas, com ocorrência equivalente de afetos positivos e negativos. Os enredos se enriquecem em variedade e sutileza.
em paralelo com a construção de contextos oníricos mais bem equilibrados entre a autorrepresentação do eu sonhador e os diferentes personagens e objetos. Então, já nessa idade, você tem o quê? Você tem o sonho ficando igual ao sonho do adulto. Tá? E nessa idade também você passa a ter a diferenciação dos desejos e das necessidades entre meninos e meninas. Na adolescência, você tem já o sonho exatamente igual ao sonho de um adulto. Nessa faixa etária, você tem o aparecimento das relações amorosas e as preocupações com as relações amorosas. Todavia, apesar do grande impacto da sexualidade no adolescente, os sonhos com os elementos sexuais não são os predominantes dentro dessa faixa etária. Na senilidade e na idade adulta, tá? Os indivíduos normalmente se habituam com a rotina do sonhar e normalmente costumam não prestar muita atenção nisso. Tá? O sonho do adolescente e o sonho do adulto, eles são muito parecidos, mas a partir da idade adulta, a nossa tendência é de simplesmente não se lembrar muito deles. Sonhamos normalmente, mas normalmente não procuramos prestar muita atenção nele. Já na velhice, exatamente por causa da nossa rotina do dia a dia. Na senilidade, os sonhos, eles continuam ainda com a capacidade de transportar a mente. Mas a tendência é do seu repertório ser um repertório menos voltado às experiências do seu dia a dia e mais voltado às experiências de coisas que aconteceram no passado mais remoto, como nas experiências de vida passada e da infância. Então, o que você percebe entre infância e período adulto? Você percebe o processo de maturação do processo de sonhar. Primeiro, um processo de sonhar extremamente incipiente, certo? Do ponto de vista de narrativa e de colocação do seu eu dentro do processo do sonhar. Daí, isto vai se estabelecendo num sonhar em primeira pessoa, com o aumento da nossa capacidade de narrativa, de decomposição, de composição das imagens do sonho. Tá? Finalmente, na idade adulta, o sonhar ele já está estabelecido, então não tem uma mudança no desenvolvimento propriamente dito, mas a rotina do dia a dia normalmente leva a maior parte dos adultos a não prestar atenção nos seus próprios sonhos e muitas vezes esquecê-los, até que finalmente na senilidade há uma tendência maior dos seus sonhos com os grandes acontecimentos de sua vida. Normalmente eles dentro do seu período de infância, adolescência ou grandes realizações na vida adulta. Tá? Então é desta forma que se dá o desenvolvimento do sonhar dentro das faixas etárias.